Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daniele e nesse vídeo estou dando continuidade à correção do bloco 5, as atividades de língua portuguesa, agora com foco na ortografia, pontuação e na produção de texto. Vamos começar? Antes de ir para a correção em si, eu achei interessante a gente ver as regras que foram apresentadas no bloco de atividades. A regra número 1, que é a letra S entre vogais tem som da letra Z. Eu trouxe aqui alguns exemplos de palavras com S com som Z e o S com som C, né? Que é do sa, sé, si, só, su. S em começo de palavra tem esse som que eu acabei de fazer. E o S entre vogais tem o som Z. Za, zé, zi, zó, zu. Aí, lendo por linha, nós temos gasolina, vaso, sapato, raposa, asilo, sapo, casaco, sino, sopa, casulo, pesado, selo, visita, sola e saia. Então, nesse caso, né, eu trouxe os dois exemplos para vocês verem a diferença do som do S na leitura. O som do S com som de Z tem em quais palavras? Tem na palavra gasolina, vaso, raposa, asilo, casaco, casulo, pesado e visita. Então aqui a gente consegue ver o S com som de Z e o S com som do S em começo de palavra. E a segunda regra que vocês viram no bloco de atividades foi que na segmentação de palavras que tenha RR ou SS, o RR e o SS ficam em sílabas separadas. Isso aqui me chamou a atenção porque teve gente que errou. Então, prestem bastante atenção, gente. Se eu tenho aqui, ó, passarinho. Quando eu separo em sílabas, pa, sa, rin, no. Ó, pa, passarinho. Percebam que tem uma diferença. Eu vou separar em sílabas. Um S fica com uma sílaba, o outro S fica na outra sílaba. Eu não posso, na separação silábica, deixar os dois S juntos, ok? A mesma coisa com os dois R's. Aqui eu tenho a palavra carreta. Quando eu vou separar, eu vou colocar uma sílaba car, a outra re e a outra tá. Não posso, na hora da separação silábica, deixar os dois R juntos. Eu vou separar. Um R fica com uma sílaba, o outro R fica com a outra sílaba, ok? Continuando com a questão da ortografia, agora estou abrindo as atividades. A primeira é com relação às regras que nós acabamos de ver. O S entre vogais com som de Z e palavras com dois R's e dois S's. Complete a tabela, retirando algumas palavras do texto em que utilizamos essas regras. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que a maioria dos estudantes, não foi um ou dois, foi uma boa parte dos estudantes, colocou na tabela palavras que não têm relação com o texto. Colocaram palavras de outros lugares. Então, no próximo bloco, eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de atenção com relação a isso, tá? Quando o enunciado pede palavra do texto, a gente retira do texto, por favor. Então, vamos lá. Eu peguei 4 palavras do texto
que tem S entre vogais com som de Z, e 4 palavras que tenham ou RR ou SS. Na tabela, então, palavras com S entre vogais que tem som de Z: Brasil, religiosas, apresentações e visava. Palavras com RR ou SS. Nós temos terra, possuía, sucesso e classes. Então, completando a tabelinha, vamos para a separação silábica. Separando a palavra Brasil, nós temos 2 sílabas: Brasil. Então, separa aqui nas 2 sílabas. Palavra religiosa, nós temos re, li, gi, o, zaz. Gente, no link meu hoje ele coloca letra maiúscula automaticamente, tá? Mas eu vou tirar, porque não é nome próprio. Brasil tem letra maiúscula porque é nome próprio, mas o restante das palavras não é, então nós não vamos colocar em letra maiúscula. Terceira palavra, apresentações, separando apresentações. Então vamos lá. E a última palavra dessa coluna, visava, fica visava. 3 sílabas. Olha só, esse Word aqui já colocou letra onde não devia. Agora está correto, gente. Aqui é N, tá bom? Não é M, não. Segunda coluna. Na palavra terra, quando eu vou separar, eu tenho que prestar o dobro de atenção, porque eu preciso lembrar da regrinha ortográfica da separação silábica dos 2 R's e 2 S's. Quando eu for separar, um R vai para uma sílaba, o outro R vai para outra sílaba. Fica terra. Aqui embaixo, possuía. Eu vou separar os 2 S's aqui no meio. E a. Esse ele fica sozinho mesmo, tá? Porque quando eu falo, olha, e a, o i, ele forma uma sílaba e o a forma outra. Penúltima palavra, sucesso. Então, eu vou separar sucesso. Eu não posso colocar o tracinho aqui, é errado. Eu tenho que separar os 2 S's, eles não podem ficar juntos. Ok? Sucesso. E por último, a palavra classes. Classes, 2 sílabas. Vou separar aqui, classes, entre os S's. Ok, gente? Então, aqui nós temos a nossa separação silábica. Indo agora para a questão da produção textual, foi pedido dentro desse bloco para que seja feita a criação de um diálogo. Qual era o objetivo dessa produção textual? Observar, principalmente, se o aluno conseguia utilizar os 2 pontos e o travessão para marcar o diálogo em um texto.
Eu trouxe aqui a função desses dois sinais de pontuação. Os dois pontos. Se alguém me perguntar quem sou, eu respondo: sou os dois pontos. Sou usado quando alguém vai falar, enumerar ou citar. Os dois pontos são usados antes de uma enumeração, citação ou quando alguém vai falar. Nesse caso, é quando alguém vai falar. Antes da fala de alguém, eu coloco dois pontos. Tanto que tá aqui. Se alguém me perguntar quem sou, eu respondo. E aqui nós temos o sinal dos dois pontos antes da fala. E aqui o travessão. Sou os dois pontos. E os dois pontos? Perdão. E o travessão? Um dia alguém me perguntou: quem é você? E então eu o respondi: você não me conhece? Eu sou o travessão. O travessão indica o início da fala num diálogo. Tem outras funções também, mas nesse caso nós vamos observar somente a função no diálogo, ok? Foi pedido uma produção de texto com esse comecinho, ó, gente. Em frente ao circo, o palhaço Piolim ficou ao meu lado e eu perguntei. Antes de escrever o que eu perguntei, tem os dois pontos e o travessão. O que será que eu posso ter perguntado ao palhaço Piolim? Que tal, Piolim? Quando você começou sua carreira como palhaço, como é uma pergunta, eu vou finalizar com um ponto de interrogação. Próxima linha. Ele respondeu. Agora eu vou colocar a resposta do palhaço Piolim. Como é uma resposta, ele está falando. Para marcar fala, dois pontos, outra linha. Parágrafo, travessão. Aqui é tudo parágrafo, tá, gente? O que será que ele respondeu? Eu não conheço muito a história dele. Vou imaginar que foi quando ele era pequenininho ainda. Então ele respondeu quando eu ainda era criança. Ponto. Acabou. Era mais ou menos isso que a gente esperava de vocês. Teve muita gente que fez um texto bacana, teve ideias bem interessantes, mas acabou esquecendo de fazer essa estrutura do diálogo. Então eu não consegui considerar a resposta completamente correta, ok? O próximo exercício é com palavras terminadas em ão, ães e ões. Já temos um exemplo em cada uma das colunas e foi pedido para que fosse escrita mais duas palavras em cada coluna, seguindo o exemplo. Então aqui, palavras terminadas em ão. Eu escolhi irmão e João. Percebam que João está com letra maiúscula porque é nome próprio. Na segunda coluna nós temos irmã. Eu vou colocar a palavra imã e vilã. Na coluna com as palavras terminadas em ães, vou escrever alemães e Guimarães. Percebam que Guimarães está com letra maiúscula porque é nome próprio. E por último, nós temos as palavras terminadas em ões. Já começando com colchões, eu vou colocar... Nossa, aqui faltou um C. Colchões.
Opa, disfarce, gente, desculpa. Colchões. Temos também aqui as palavras que eu escolhi, guardiões e botões. Eu coloquei aqui uma observação da palavra imã. Muitas crianças escolheram essa palavra para completar a coluna de palavras terminadas em ã. E todas as crianças que escreveram imã esqueceram o acento. Então aqui vai uma dica da professora Dani para vocês não esquecerem. Imã tem acento na letra I, além do tio na letra A, ok? Uma outra coisa, gente, o tio só pode ir em cima do O ou em cima do A. Eu encontrei atividades em que o tio estava em cima do E. Não pode, tá? Ele tem que estar bem certinho em cima da letra O, bem certinho em cima da letra A, tudo bem? Aqui nós temos a última atividade de língua portuguesa do bloco 5, que é a escrita de frases. Nós vamos observar o que, gente? Primeiro, se é uma frase bacana, uma frase que faz sentido. O começo de frase precisa ter letra maiúscula, mesmo se não tiver nome próprio, tá? Todo começo de frase a gente usa a letra maiúscula. No final da frase, nós precisamos de um sinal de pontuação. Pode ser ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. E o uso da palavra em destaque. Teve situações em que a criança fez uma frase bacana, mas esqueceu de colocar a palavra que foi pedida. Então não tem como considerar a frase como correta, porque não foi feito o que foi pedido. Ok, gente? Então, se a frase tá lá com a palavra mágico, precisa ter a palavra mágico dentro da frase. Mesmo que não seja o mágico, pode ser o adjetivo mágico, mas precisa estar dentro da frase, combinado? Então, eu vou escrever 3 frases aqui como um exemplo. A primeira com a palavra mágico. Começando aqui com letra maiúscula. Ler um livro é algo mágico. Vou colocar um ponto de exclamação, que eu quero que seja lido com uma entonação especial. Algo mágico. Por isso esse ponto de exclamação. Vejam que eu não coloquei dentro do contexto, né? Mágico. O mágico que faz magia, que faz truques de mágica, mas usei a palavra. Então, está dentro, está correto. A segunda palavra pra gente usar dentro da frase é a malabarista. E eu vou fazer uma pergunta com essa palavra. Você viu o malabarista? Como é pergunta, eu vou usar ponto de interrogação, isso aí. Então, vou aumentar aqui para você conseguir ver. Você viu um malabarista? Terminei a frase com ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Aí, tá mais bonitinho para ler. E comecei a frase com letra maiúscula. A última palavra que foi pedida foi trapezista. E eu vou escrever uma frase, lembrando, letra maiúscula no começo da frase. Eu pego muito no pé com relação a isso, porque eu sei que tem gente que esquece. Vou fazer uma frase mais simples. O trapezista... Trapezista subiu as escadas. Ponto final. Isso é uma frase, começa com letra maiúscula, termina com sinal de pontuação correto, faz algum sentido, tem a palavra trapezista, é uma frase correta.
E agora eu vou deixar um desafio para vocês. Desafio: escrever uma frase com a palavra circo. Ok? Então, vocês vão pensar numa frase bem legal com a palavra circo, vão escrever e vão deixar aqui nos comentários. Lembrando que a frase precisa começar com letra maiúscula, isso. Terminar com sinal de pontuação, pode ser ponto final, de exclamação ou de interrogação, ok? Então é isso, galera. Terminamos a correção do 5º bloco de atividades de língua portuguesa do 4º ano. O próximo vídeo que será postado será o de matemática. Então até lá. Tchau, tchau!